Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura muito interessante do livro A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica Deus, que é do autor best-seller Timothy Keller. Talvez uma das perguntas que mais assombre aqueles que não estão dentro do cristianismo, ou eu diria que até mesmo os que estão dentro do cristianismo é: será que um Deus tão amoroso pode mandar alguém lá para o inferno? Bom, muitos duvidam da existência de um Deus que julga e que se ira. Aliás, na nossa cultura, talvez o julgamento divino seja uma das doutrinas mais ofensivas do cristianismo. Bom, segundo o cristianismo, Deus é, ao mesmo tempo, um Deus de amor e de justiça. Porém, existem muitas pessoas que resistem a essa ideia e acreditam que um Deus de amor não pode ser um Deus de justiça. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: se um Deus é um Deus de amor, como ele não ficaria irado em ver a desobediência da sua criação e as criaturas que ele ama destruindo a si mesma? A grande diferença que talvez venha a conflitar com as nossas percepções é que a ira de Deus não está pautada em sentimentos que oscilam assim como nós, os seres humanos. As Escrituras nos dizem que a ira de Deus flui de seu amor e deleite por sua criação. E ele se ira diante do mal e da injustiça porque ambos destroem a paz e a integridade da criação. O salmista, lá no Salmo 145, diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras, e que ele preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. E se Deus não se irasse diante da injustiça, Deus então não poderia ser justo. Até aí tudo bem, muitos podem até concordar que o conceito de justiça de Deus é razoável para a nossa mente humana, mas ainda assim, um Deus de amor não poderia permitir a existência do inferno. Então, como entender tudo isso? O problema é que muitos têm uma ideia equivocada do inferno. As pessoas na era pós-moderna acham que o inferno funciona da seguinte forma: Deus nos dá um prazo, mas se a gente não fizer as escolhas certas até o final da vida, ele vai e condena a nossa alma no inferno por toda a eternidade. E aí, enquanto aquela alma vai despencando, rolando ali no espaço sideral afora, essa alma implora por misericórdia, mas Deus vira para essa alma e responde: olha, é tarde demais, você teve essa oportunidade, agora vai sofrer por toda a eternidade. Na verdade, Deus não cria ninguém para o inferno, muito pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina é que o pecado nos afasta da presença de Deus, que é a única fonte de toda alegria, de todo amor, de toda sabedoria e de todas as coisas boas que existem. Nós fomos criados para estar próximos de Deus. E só diante da sua presença é que a gente cresce, floresce e realiza plenamente todo o nosso potencial. Então, perder por completo a presença de Deus é o próprio inferno. E a Bíblia descreve o inferno muitas vezes como sendo fogo, e a gente sabe que o fogo é algo que desintegra. Então a gente percebe que mesmo nessa vida nós somos capazes de vivenciar a desintegração da nossa alma, causada pelo egocentrismo e por tantas outras coisas que nos levam à amargura, à inveja, à ansiedade, aos pensamentos paranoicos, às distorções mentais e tudo isso que acompanha, todas as coisas ruins que acompanham tudo isso. Portanto, agora a pergunta que deve reinar na nossa mente é: e se quando a gente morrer, a gente não desaparecer e se a nossa vida continuar eternamente? Pois bem, o inferno então é a trajetória de uma alma que leva uma vida narcisista e autocentrada para todo o sempre. Basta a gente ler a parábola do rico e do Lázaro, que é contada por Jesus lá em Lucas 16. Ela demonstra uma noção muito ampla e muito profunda do inferno, sobre o qual a gente está falando aqui. No inferno existe uma dose considerável de negação, de transferência de culpa e, sobretudo, de cegueira espiritual. O interessante é que nessa parábola, Jesus descreve Lázaro, o homem pobre, pelo seu próprio nome, Lázaro, porque ele tinha uma identidade. Já o homem rico é relatado na parábola apenas como sendo o homem rico, já que toda a sua identidade estava centrada, respaldada na sua riqueza e não em Deus, o que o levou a perder totalmente a noção da sua identidade. Então, em resumo, o inferno é a escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade.
Quando a gente constrói a nossa história com base em qualquer coisa que não seja Deus, essa coisa se transforma em um vício que escraviza e nos faz desintegrar numa ampla escala. E as almas do inferno, então, sofrem porque a humildade se perdeu por completo e essas almas estão ali encarceradas para sempre na prisão do egocentrismo. A imagem de um Deus que lança almas para o inferno é, obviamente, uma imagem caricata, que não existe. O que não quer dizer que a realidade do inferno não exista. Ela existe e é extremamente perturbadora. Timothy Keller diz uma frase brilhante no capítulo que fala sobre isso no seu livro, né? Que o crente convicto de hoje talvez seja o apóstata de amanhã e o incrédulo convicto de hoje, o convertido de amanhã. A gente não tem como julgar de forma decisiva o estado ou o fim espiritual de alguém. Mas que a gente não se deixe enganar. Sem dúvida, a Bíblia é muito clara quando ela nos diz que Deus é um Deus de amor e também um Deus de justiça. O que não significa que nele haja um lado bom e um lado ruim, muito pelo contrário. Ambos os aspectos de Deus, amor e justiça, são bons. Se a gente refletir sobre a situação de Adão e Eva lá no Éden, a gente percebe que Deus deu a eles plena capacidade de não pecar e colocou os dois num ambiente perfeito, mas ainda assim eles pecaram. Deus deu a eles todas as possibilidades de não errar, mas sabemos o desfecho dessa história. Então, para finalizar, vamos refletir sobre o texto que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 24, onde a palavra de Deus nos diz que Deus entregou os homens aos desejos dos seus corações, ou seja, no final, Deus está apenas concedendo aos seres humanos o que eles mais desejam, incluindo a liberdade em relação a Ele próprio. O que poderia ser mais justo do que isso? Deus continua sendo um Deus de amor e de justiça. Nós é quem somos cegos e depravados em todos os aspectos da nossa existência, no que diz respeito à grave consequência do pecado na humanidade. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça crer a cada dia mais o quão carecidos nós somos da sua graça, amor e infinita misericórdia.